que às vezes eu esqueço. Mas eu ia lembrar logo em seguida, porque eu já ia mostrar um slide para vocês que ia me fazer lembrar. Então, essa disciplina de engenharia de requisitos é essa parte da concepção. Assim como o engenheiro, antes de começar a construir uma casa, um prédio, ele precisa desenhar a planta, a gente aqui precisa projetar como é que vai ser o nosso sistema. A gente não vai logo colocar a mão na massa programando. A primeira coisa que a gente vai fazer é conceber o sistema. E é isso que a gente vai ver nessa disciplina de engenharia de requisitos. É essa primeira parte, essa parte inicial, mais teórica, quando a gente começa a conceber um sistema. Então, assim, na disciplina de requisitos, e era aqui que eu ia lembrar, amor, quando eu começasse a falar disso, eu ia dizer, olha, eu estou mentindo, porque eu coloco aqui, e se a internet não funcionar nos encontros? Gravaremos as aulas e elas ficarão disponíveis para os alunos. Então, a gente sempre vai gravar as aulas, e quando eu esquecer de fazer isso, faça igual a Ramon, me lembre, tá? Porque a gente vai gravar as aulas para ficar disponíveis para você. E se eu adoecer ou algum familiar? Esse slide a gente estava usando, eu uso ele desde que a gente começou no remoto, e aí tem isso aqui, mas a gente espera que a gente já esteja passando por isso, mas a gente sabe que a gente já ainda está em pandemia. Mas claro que já no processo que a gente espera que seja um processo de melhora, e que a gente não volte para o que a gente um dia passou. Mas, eventualmente, se vocês tiverem algum problema para assistir a aula, ou por motivo de adoecimento, ou porque a internet está ruim, vocês vão me avisar. Olha, professora, eu tenho dificuldade de acompanhar a sua aula no sábado de manhã. Mas o motivo não pode ser porque está dormindo, não. Tem que ser um motivo. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão dizer e a gente vai avaliar como é que vai fazer isso. Como é que vai fazer o planejamento, que vai ter que ser um planejamento diferente para quem não puder acompanhar as aulas. E como é que a gente vai trabalhar na disciplina? A gente vai ter aulas síncronas, que são esses encontros aqui, sábado de manhã, até 1h30. O que eu quero? A gente não vai ficar aqui. A gente não vai ficar aqui para ter aula durante 4 horas seguidas. Não, nosso conteúdo vai ser só responder uma mensagem aqui para uma turma que está achando que vai ter aula hoje. Eu já tinha avisado que dia de sábado a gente não tem aula. Pronto. Voltando aqui. A gente só vai ter esses encontros todo sábado, começando 8h30, terminando no máximo 10 horas. E essas aulas vão ficar gravadas, então, eventualmente, quem tiver algum problema pode assistir depois. Além disso, no final de cada aula, sempre vai ficar uma atividade. Então, sempre vai ficar uma atividade para vocês praticarem. Por quê? Porque se fosse uma aula presencial, a gente teria teoria e depois vocês fariam o exercício na aula. Como a gente não está no momento presencial, a gente vai ter a aula e vocês vão ficar com a tarefa para entregar. Essa tarefa, vocês sempre vão ter um prazo de 1 semana. Eu vou passar essa tarefa hoje, vocês, no final dessa aula, tem uma tarefa, vocês vão entregar na próxima aula, no sábado que vem. A entrega é sempre feita pelas atividades do Classroom, que vocês já devem estar mais do que acostumados, porque vocês já iniciaram o semestre de vocês assim, o curso de vocês assim, né? Aula síncrona, vocês já sabem, esses nossos encontros, aula síncrona, essas atividades que vocês têm, seja de assistir o vídeo no YouTube da aula gravada, fazer as tarefas. Nosso horário, 8h30, e aí, no máximo, 1h30 de duração. As videoaulas, materiais e atividades sempre serão disponibilizadas no Classroom. Então, portanto, quem ainda não entrou lá no nosso Classroom, eu peço que entre, porque eu já mandei o link para vocês lá na turma de vocês do Siga e também lá no grupo do WhatsApp. Então, quem ainda não entrou, eu peço para entrar, porque é lá que a gente vai ser o canal que a gente vai utilizar para fazer a comunicação com vocês, tudo lá no Classroom, porque é um pouco mais fácil para acessar do que o Siga. O Siga, ele é o canal oficial da UFOPA, sempre, né? O Siga é lá que vai estar a nota de vocês, é lá que vocês vão emitir o histórico. Só que o Siga, ele é um pouquinho mais pesado para vocês acessarem pelo celular, para quem estiver assistindo a aula pelo celular, ou para quem estiver com uma internet um pouco mais lenta. Então, por causa disso, a gente adota o Classroom para disponibilizar o material para vocês, tá?
Sempre o conteúdo da aula, as atividades, sempre vão estar lá no nosso canal de disciplina. Seguindo. A outra coisa é que qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail, tá aqui o meu e-mail, carlamarina@gmail.com. Eu acho que eu cometi um erro com vocês, que eu comecei a falar como se eu já conhecesse vocês, e na verdade é a primeira vez que eu estou ministrando a disciplina para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla. Eu acho que eu cheguei a fazer a recepção de calouros de vocês. E logo em seguida, a gente teve a paralisação das atividades. Mas eu acredito que com a turma de vocês eu ainda cheguei a fazer a recepção de calouros, que na ocasião eu era coordenadora. Agora a coordenadora é a professora Elaine. Mas naquela ocasião eu lembro bem que eu fiz a recepção de calouros de vocês. Então eu cheguei a conhecer. Tá vendo? O Ramon lembra de mim. O meu PC está travando? Está travando para todo mundo? O Sábio disse aqui, seu PC está travando. Está. Tá, qualquer coisa. No dia da recepção estava travando. Escrevi errado. Ah, sim. Ah, tá. Verdade. Não lembrava, vocês estão mais lembrados que eu, mas era verdade. Deu um trabalho lá para carregar a apresentação. Demorou que só. E depois eu acho que também vocês fizeram uma atividade com o professor Fábio, com o pessoal lá do Núcleo de Psicologia. Estou lembrada da turma de vocês dali. E logo em seguida, um dia depois, tudo paralisou. Mas, enfim, seguindo, que isso vai voltar, vai passar. Formas de avaliação. Isso aqui, no geral, os alunos se preocupam logo. A professora vai ter prova? Não. Essa é uma disciplina que a gente não vai ter prova, aquela prova formal, que tem que estudar para prova. Não. Mas vocês vão ter trabalhos semanais sobre os assuntos da disciplina. Então, no final de cada aula vai ficar uma tarefa. A primeira avaliação de vocês vai ser a entrega de todas essas tarefas. A professora passou 8 tarefas no semestre. Entreguei as 8 tarefas, beleza. Tenho 8, já garanti meu 10. Não, professora, só entreguei 4. Fiquei com preguiça, não deu para fazer, só fiz a metade, minha nota é 5. Então, a primeira avaliação de vocês vai ser esses trabalhos semanais. A segunda avaliação, eu vou pedir, em um determinado momento da disciplina, provavelmente antes do recesso do final do ano, um vídeo expositivo e apresentação de um trabalho. Vai ser um trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem em forma de vídeo e entregarem um relatório. Depois, no final, vocês vão ter um trabalho final, onde vai ser a documentação completa de requisitos, o protótipo de um sistema. Talvez inverta. Talvez o segundo trabalho é que seja essa documentação completa de requisitos e o protótipo do sistema, e o último seja esse relatório. A gente vai ver qual vai ser primeiro. Mas, basicamente, não vai ter uma prova marcada no dia para vocês fazerem, mas vocês vão precisar se dedicar para essa disciplina, no sentido de que sempre vai ter tarefa e vocês vão ter trabalhos para fazer, para ser a avaliação. Professora, fiz tudo, mas não consegui passar na disciplina. Não deu a média. O que acontece? Aí sim, aí vocês têm a prova substitutiva, e aí na prova substitutiva é uma prova normal. Então, por isso eu não recomendo que vocês façam a prova substitutiva. Eu recomendo que vocês façam essa disciplina acompanhando. É só fazer as tarefas, entregar no dia apresentar o relatório, no dia fazer o trabalho final, e beleza, já está aprovado. Não é uma disciplina difícil, como talvez, não vou dizer que a disciplina de cálculo é difícil, mas a disciplina de cálculo é uma disciplina que vocês têm que ter atenção nessa disciplina. A disciplina de programação é uma disciplina que vocês precisam ter atenção na disciplina. Na disciplina de requisitos, vocês precisam ter atenção, mas mais do que atenção, vocês precisam fazer as atividades, porque é uma disciplina que a gente aprende na prática, escrevendo documentação. É uma disciplina que tem muita escrita, então às vezes a gente pensa, vou fazer o curso de computação, nunca mais vou escrever. A última vez que eu vou escrever vai ser lá na prova de redação do Enem, depois eu não escrevo mais. Não é bem assim.
Tem a parte da computação que vocês vão fazer as atividades práticas, programarem, escreverem lá na linguagem de programação, mas tem disciplinas mais teóricas. Vocês já fizeram a disciplina de metodologia científica, que vocês devem ter visto como disciplina mais teórica, e de escrita. E agora vocês vão pegar uma outra disciplina, que é de requisitos, que ela é mais teórica. Não que não tenha parte prática, mas ela é uma atividade mais teórica no sentido de que vocês vão precisar escrever também, tá? Então, beleza. Já nos entendemos de como vai ser essa disciplina, já vamos conhecer um pouquinho agora sobre o que é essa disciplina. Já falei um pouco, mas agora a gente vai conhecer em mais detalhes sobre o que é essa disciplina que tem esse nome de Engenharia de Requisitos, né? Então, o objetivo dessa disciplina é introduzir a noção de requisitos do sistema e o processo de engenharia de requisitos. Mas beleza, a professora Sônia está falando muito essa palavra requisito, mas a senhora não me disse nem ainda o que é requisito. O que vem a ser um requisito de um sistema? São tudo que o sistema ele precisa ter para atender às necessidades do usuário. Ou seja, são todas as funcionalidades e as características de qualidade, de desempenho que o sistema precisa ter para ele atender às necessidades do usuário. Então, se a gente pensar no WhatsApp, ferramenta que a gente mais utiliza hoje em dia, uma delas. E aí, se a gente pensar no WhatsApp, quais seriam os requisitos do WhatsApp? Bom, enviar mensagem é um requisito. Criar grupo é um requisito. Apagar a mensagem é um requisito. Cada funcionalidade daquela do WhatsApp é um requisito. Funcionar no iPhone e no Android é um requisito. Então, todas as características de um sistema é um requisito. E é isso que a gente vai, antes da gente começar a programar um sistema, a gente precisa pensar no que o sistema vai fazer, em como é que ele vai atender às necessidades do usuário. E é isso que é o objetivo dessa disciplina, é verificar como documentar essas necessidades do usuário e verificar também como é que a engenharia de requisitos se encaixa no processo mais abrangente da engenharia de sistemas. Quando a gente vai desenvolver um sistema, seja ele qual for, o primeiro passo é a gente saber o que ele vai fazer. E quem é que vai nos dizer o que o sistema vai fazer? Se eu tiver um cliente, vai ser o cliente. Se eu estiver tendo uma ideia do que o sistema vai fazer, se eu estiver criando, aí sou eu que vou conceber isso. Vocês já fizeram a disciplina de Sistema de Inovação e Empreendedorismo? Vocês estão fazendo esse semestre? Ninguém pode escrever aqui. Estão fazendo, beleza. Lá nessa disciplina de Sistema de Inovação e Empreendedorismo, vocês vão aprender também a conceber um sistema utilizando outros mecanismos, como Canvas. Vocês vão aprender como apresentar os sistemas fazendo um pitch. Só que nessa disciplina de Sistema de Inovação e Empreendedorismo, vocês têm uma preocupação maior de criar um negócio, de que o sistema que vocês estão bolando ali nessa disciplina, ele seja viável também comercialmente. Aqui na disciplina de requisitos, vocês vão ter também a missão de pensar em um sistema, mas essa preocupação econômica não é a nossa preocupação aqui nessa disciplina. Nessa disciplina, a gente tem a preocupação que vocês aprendam a documentar um sistema. Agora, uma dica da professora, sua professora Boazinha. Se vocês estiverem lá criando um sistema, concebendo um sistema, quando chegar aqui, num determinado momento da disciplina, que eu vou dizer, olha, eu quero que vocês criem um sistema e façam toda a documentação dos protótipos desse sistema, a ideia dele é livre. Para quem estiver fazendo a disciplina de Sistema de Inovação, a minha dica é, usem a ideia de lá. Não criem uma nova ideia, não, porque usem a mesma criação que vocês estiverem lá fazendo, usem aqui também, só que aqui vocês vão fazer se preocupando com a documentação. O nosso objetivo é que vocês aprendam a documentar um sistema aqui. Lá é um outro objetivo, que é aprender a verificar a viabilidade do negócio, a parte mais comercial. Aqui não. Aqui eu só quero que vocês aprendam que é importante também documentar um sistema. Porque o que acontece? Muitas vezes, o analista de requisitos, ele
também é o programador, e aí ele vai lá, conversa com o cliente, ele acha que entendeu o que o sistema tem que fazer, só que na hora de fazer, ele não faz bem o que a pessoa pediu. Então, essa aqui é uma tirinha que eu sempre brinco, que é uma das figuras mais famosas em engenharia de software, que é porque usam essa imagem desde a época que eu fiz essa disciplina. Não quero que vocês saibam a minha idade, mas tem pelo menos 20 anos que eu fiz essa disciplina, no mínimo. E já era essa figura aqui. E quer dizer, professora, que a senhora está usando material antigo? Não. Quer dizer que as coisas não mudaram muito daquela época para cá, nesse sentido. Para que essa imagem representa? A primeira figura lá diz assim, que o usuário explicou o que queria. Vejam que é um balanço com 3 níveis, tarará. O que o líder de projeto entendeu, já foi diferente. O que o analista projetou, totalmente diferente. O que o programador fez, nem funciona. O que o consultor definiu, um super balanço. O que foi documentado, nada. O que foi instalado, também não funciona. O que foi cobrado, uma montanha russa, algo muito maior do que foi pedido. O que restou após a manutenção? Nada. O que o usuário realmente precisava? Um balanço super simples. Por que essa imagem é utilizada muito em engenharia de requisitos? Para mostrar que muitas vezes a gente não entende o que o usuário quer. Seja porque o usuário explica muito diferente, olha que o cliente explica muito diferente do que ele queria, seja porque a gente às vezes não presta atenção no que o cliente está dizendo, ou a gente não documenta de verdade o que o cliente quer. Só que para a gente atender as necessidades do cliente, fazer um software que atenda às necessidades do cliente, a gente precisa saber o que ele quer. E a gente precisa documentar isso e a gente precisa que no final ele diga, é isso aí, é isso que eu quero. Para quê? Para que possa se começar a programação do sistema e no final, quando entregar para o cliente, ele diga, ok, é isso mesmo. Que não seja uma entrega onde o cliente diz, está vendo, esse sistema não funciona, ele não é nada disso que eu queria. Eu quero mais isso, mais isso, mais isso. Ou joga fora que não é isso que eu quero. Aí o Ramon acabou de comentar aqui, às vezes nem o usuário sabe o que ele quer. Exatamente. E é isso que é o trabalho mais difícil do engenheiro de requisitos, que é o cientista da computação também, é fazer com que o usuário ele entenda o que ele quer e consiga nos passar. E aí tem uma frase que ela pode parecer com um certo tom de preconceito, mas não é preconceito, é só no sentido de fazer entender o que é o trabalho de engenharia de requisitos. Os autores costumam dizer, o engenheiro de requisitos não é um garçom, ele não está ali só para anotar o pedido, ele está ali para conceber o sistema junto com o cliente. Ou seja, o nosso trabalho, quando a gente vai fazer uma entrevista com o cliente para saber o que ele quer, não é somente ir lá e anotar o pedido, porque como o Ramon disse, muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Então, muitas vezes, o analista de requisitos ele vai ter que entender o problema do cliente para conseguir projetar o sistema junto com ele. Ele vai ter que ir lá fazer não é somente uma entrevista que ele pergunta, ele vai ter que dar ideias também em como resolver aquele problema. Muitas vezes o que o cliente sabe é só o problema dele. Vocês vão lá, por exemplo, vocês são contratados para um dono de deixa eu ver de um posto de gasolina, chega e diz, olha, eu preciso de um sistema aqui para gerenciar o meu posto de gasolina, porque eu tenho um problema aqui que eu não estou conseguindo controlar o meu caixa, eu não sei quanto eu recebo, eu não sei quantos abastecimentos foram feitos, e aí eu acho que eu estou perdendo dinheiro. Aí vocês vão perguntar para ele, mas quais são as funcionalidades que o sistema tem que ter? E às vezes ele não vai saber dizer, ele só sabe dizer o problema dele, que ele precisa gerenciar ali a quantidade de litros de gasolina, de álcool, de óleo diesel que ele vende no dia, ele quer saber ter um relatório para ver a média de vendas dele, mas ele não sabe dizer direito o que ele quer. E aí o analista de requisitos ele tem o papel de entender o problema do cliente e também propor soluções. Olha, não seria legal se você tivesse um relatório assim? Não seria legal se toda vez que registrasse um abastecimento, ele já fosse alimentasse direto uma base de dados automático para saber quanto foi que saiu? Não seria legal ter um
um relatório que diga o dia que você vende mais, o dia que você vende menos. Então, o analista de requisito, ele também tem esse papel de propor soluções, de entender o problema do cliente e de propor soluções. Bom, mas sempre teve essa... Deixa eu só fechar aqui a porta rapidinho. Sempre teve essa atividade de engenharia de requisitos dentro do processo de desenvolvimento de um sistema? Não. No início da computação, não tinha nenhum processo para fazer essa atividade da descoberta dos requisitos. A gente não tinha um passo a passo a ser seguido. O que acontecia era que simplesmente os programadores eles sentavam na frente do computador e começavam a codificar, sem se importar muito com essa atividade de documentar os requisitos. Ele ia lá, conversava com o cliente, tu queres isso? Então ele já ia para lá e fazia formulário, ele não documentava nada, ele não fazia protótipo de tela, ele já ia direto, pôr a mão na massa. Mas nem sempre é fácil entender a funcionalidade, fazer da forma correta, satisfazer o cliente, entender os problemas que não estão familiarizados, entender os detalhes da solução. Então, muitas vezes, ir para lá direto, colocar a mão na massa para codificar, sem ter entendido o todo, fazia com que desse muito problema depois. Principalmente quando a gente vai fazer algo que não é um problema que a gente é tão acostumado assim. Por exemplo, se a gente for contratado para fazer um sistema de uma lanchonete, a gente sabe mais ou menos como funciona uma lanchonete, né? A gente, no geral, já foi em uma e sabe como funciona. Então, a gente talvez saiba propor uma solução. Agora, se a gente for contratado para fazer um sistema de controle de um laboratório de fabricação de vacina, é algo muito distante da nossa realidade. A gente não sabe como é o processo de fabricação, a gente não sabe os termos, eles vão falar, sei lá, de reagente, de pipeta, de IFA, que são termos que a gente não conhece, não é do nosso dia a dia. E aí, se a gente tiver que fazer um sistema, por exemplo, para um laboratório como esse, o que vai acontecer? A gente vai ter dificuldade em entender e projetar a funcionalidade. Então, o que acontecia é que antes, como os clientes, os programadores iam colocar direto a mão na massa, sem ouvir os clientes, muitas vezes eles projetavam soluções que não atendiam. Ou criavam sistemas muito grandes, cheios de funcionalidade, que muitas vezes nem todas aquelas funcionalidades realmente importavam. Então, por isso, é muito importante a gente entender o que o cliente quer. E o que o cliente quer são o que a gente chama aqui dentro da nossa disciplina de requisitos do sistema. E os requisitos do sistema, no geral, eles são muito relacionados ao que o sistema tem que fazer e às limitações do sistema. Por exemplo, o que ele tem que fazer são as funcionalidades dele. Se a gente estiver falando de um sistema de biblioteca, ele tem que fazer o quê? Ele tem que permitir a pesquisa, ele tem que funcionar na internet, ele tem que suportar, no mínimo, um conjunto de transações. E aí, os requisitos, no geral, eles se dividem em dois grandes grupos. Os requisitos funcionais, que é o comportamento do sistema. É tudo aquilo que o sistema tem que fazer. Então, se for um sistema de biblioteca, ele tem que cadastrar livro, ele tem que consultar o livro, ele tem que registrar empréstimo. Se for um WhatsApp, eu tenho que enviar mensagem, eu tenho que enviar foto, eu tenho que criar grupo, eu tenho que poder sair do grupo, eu tenho que poder silenciar o grupo. São as funcionalidades. Esse, como o próprio nome já diz, são os requisitos funcionais. Além das funcionalidades, eu tenho um outro grupo de requisitos que a gente chama de requisitos não funcionais. O que são eles? Eles são muito relacionados às restrições que o sistema vai operar e o como o sistema deve ser feito. Então, se eu disser assim, o sistema ele tem que funcionar no Android e no iPhone. O que é isso? É uma restrição, né? O sistema ele tem que funcionar nesses dois sistemas operacionais diferentes. Isso é um requisito não funcional. Se eu disser assim, o tempo de resposta do sistema para uma consulta tem que ser até 10 segundos. O que é isso? É um requisito não funcional.
ele não está relacionado à funcionalidade, mas ele está relacionado ao comportamento do sistema. Se eu disser assim, o sistema ele tem que ser seguro. Isso também é uma restrição, tem que ter um sistema seguro. E isso é um requisito não funcional. Tá? Então, os requisitos não funcionais, no geral, eles estão relacionados aos requisitos de produto, que são o comportamento dele, a velocidade, a confiabilidade. Requisitos da organização, por exemplo, alguns padrões de uma determinada empresa. Se vocês forem desenvolver um sistema para o FOPA, por exemplo, uma página para o FOPA, vocês devem ver que ali tem um padrão de cores. No geral, os sistemas da FOPA são verde, tonalidade de verde. Isso pode ser um requisito da organização. Olha, todo meu sistema que for desenvolvido aqui, a cor dele tem que ser verde. Aqui na organização, nessa minha empresa, o único banco de dados que eu uso é o Oracle. Então, todos os sistemas que forem desenvolvidos aqui, tem que usar banco de dados Oracle. Isso é um requisito da organização, relacionado à empresa que eu vou atender. Ela pode me passar alguns requisitos, que são requisitos não funcionais, relacionados à organização. Além disso, eu tenho ainda requisitos externos, que também são requisitos não funcionais. Que requisitos são esses? Por exemplo, atender alguma determinada lei. Hoje em dia tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Então, qualquer sistema que seja desenvolvido, ele precisa obedecer essa lei. Ou seja, eu não posso, por exemplo, divulgar informações privadas de um usuário de forma pública. Eu não posso ter uma listagem ali na internet que tenha o meu CPF, o meu nome, o meu endereço e o meu telefone. Mesmo que o cliente me peça isso. O cliente diz, olha, sabe o que eu quero? Eu quero que na página você coloque uma consulta onde eu tenha todos os meus clientes, todas as pessoas que compram aqui na minha loja, e eu quero que vocês coloquem lá o valor de cada compra dele. E qualquer pessoa que esteja na internet pode acessar essa informação. O cliente me pediu isso. Né? Quem está me contratando me pediu isso. Só que eu posso fazer isso? Não, porque existe uma lei que diz que essas informações não podem ser publicizadas. Ah, professora, mas o cliente é que está me pagando, ele me pediu para fazer, eu faço. Não é bem assim. Existem questões éticas relacionadas ao profissional da computação que ele precisa atentar para leis que existem. Se ele foi demandado a fazer alguma coisa que está fora da lei, ele não pode fazer, porque senão ele também está descumprindo a lei. Por exemplo, vocês vão lá, um comerciante contrata vocês e diz assim, olha, eu quero que vocês implementem aqui uma política de caixa 2 aqui, nesse sistema, porque eu não quero pagar imposto nenhum para a Receita, não quero pagar imposto para a Cefa, então implementem aqui uma funcionalidade de caixa 2. Vocês podem fazer isso? Ele passou esse requisito, olha, eu quero que tenha aqui uma funcionalidade para desviar aqui, que eu não quero pagar imposto. O sábio me disse que pode. Pela lei, é proibido isso. Pode, mas não deve. É por aí. Por quê? Porque vocês podem responder por isso. Então, apesar do cliente pedir isso, se o requisito não estiver dentro da lei, ou seja, não atenda à legislação, o desenvolvedor ele pode responder por isso sim. O Lucas está dizendo, coitado do desenvolvedor. Sim, coitado do desenvolvedor. Ele também precisa conhecer a lei. Ele também precisa saber que aquilo não pode ser feito. No primeiro momento, o analista de requisitos ele não pode especificar essa funcionalidade, ele tem que ter essa funcionalidade aí legal. Se ele especificar e se o desenvolvedor implementar, os dois estão enrolados. Se ele for o especificador e o desenvolvedor ao mesmo tempo, ele também está enrolado. Então, o analista de requisitos ele também precisa se preocupar em atender à legislação. Agora, esse atendimento da legislação, isso vai variar também de acordo com o sistema que ele está desenvolvendo. Se ele está fazendo um aplicativo simples, que é um aplicativo que só controla, por exemplo, a quantidade de pessoas que acessam ao FOPA, é um aplicativo que tem lá na portaria, que toda pessoa que entra no FOPA é registrada ali. Ele vai ter que se preocupar em não divulgar essas informações dessas pessoas publicamente, por exemplo.
Mas ele não precisa se preocupar em atender às leis da Receita Federal, às leis da Cefa, porque a natureza do sistema dele não tem nada a ver com isso. Agora, se, por exemplo, ele trabalha com sistema, está fazendo sistema de vendas, aí sim, aí ele precisa se preocupar em atender algumas normativas relacionadas à contabilidade, à receita. Então, ele precisa conhecer aqui os requisitos externos à legislação. Então, vejo que o trabalho de requisitos, de fato, não é só anotar o pedido do cliente. Por isso que a gente diz, não é um garçom nesse sentido. Ele precisa sugerir, ele precisa conhecer a lei para que ele consiga escrever os requisitos que atendam a necessidade do cliente e que não sejam fora da lei, né? Então, o trabalho do analista de... E é por isso que também essa atividade do analista de requisitos ele precisa ser feita por um profissional da computação, porque senão outro profissional poderia fazer. Só que quem vai um outro profissional, por exemplo, anotando as demandas de um cliente. Aí o cliente começa a pedir coisas que não são factíveis de fazer computacionalmente. Se essa pessoa não tiver a formação da computação, ela não vai conseguir dizer isso para o cliente. Ele vai pedir o que quiser e a pessoa vai simplesmente anotar o pedido. Não, o analista de requisitos ele tem que propor soluções que sejam factíveis de implementar. Porque senão ele vai anotar e vai chegar lá para o desenvolvedor, ele vai entregar ao desenvolvedor e diz, não tem como fazer isso. Né? Então, por isso que o analista de requisitos ele é um profissional da computação. Bom, então, fazer essa atividade de requisitos é uma atividade que precisa ter um certo domínio computacional. Por quê? Porque senão corre esse risco de requisitos não refletirem as reais necessidades do cliente, dos requisitos serem completos. Além disso, o custo alto para fazer mudança de requisitos depois de terem sido concordados. Ou seja, uma coisa eu mudo o requisito quando ainda está no papel. Outra coisa, eu desenvolvo toda uma funcionalidade e aí eu vou mudar aquela funcionalidade depois de estar implementada. Aí isso é complicado. Por quê? Porque eu vou ter que jogar fora um trabalho, vou ter que fazer retrabalho. E aquele trabalho custou horas de desenvolvimento de um programador. Então, é muito mais barato eu mudar enquanto ainda está no papel do que eu mudar depois de implementado. A atividade de requisitos também é delicada, porque pode ser que existam mal-entendidos entre clientes, aqueles que desenvolvem os requisitos do sistema, os engenheiros de software que desenvolvem ou mantêm o sistema. Então, o trabalho do analista de requisitos é ele tentar fazer com que todo mundo se entenda. O cliente que pediu, ele que está escrevendo e o pessoal que vai implementar. Às vezes, ele é o pessoal que vai implementar, né? Aqui é uma outra tirinha também que representa o analista de requisitos tentando fazer uma entrevista com o cliente, para o cliente dizer o que ele quer, e no final ele diz, olha, você pode projetar um sistema para que ele lhe diga os meus requisitos. Por quê? Porque como eu acho que foi o Ramon que comentou aqui, muitas vezes nem, não sei se foi o Ramon ou se foi o Sávio, que comentou aqui, muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. E aí lá vai o analista de requisitos ter que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, de descobrir. Então, já que a gente já avançou um pouquinho, é importante a gente sair dessa aula com algumas questões. O que são requisitos? É tudo que o sistema tem que fazer e as restrições dele. O que é essa engenharia de requisitos que a gente vai aprender? É todo o processo relacionado à atividade de fazer os requisitos de um sistema. Quanto custa a engenharia de requisitos? Cerca de 15% dos custos de desenvolvimento do sistema. O que é isso? É que quando a gente vai desenvolver um sistema, a gente tem um tempo para fazer. Né? Por exemplo, eu sou contratada para fazer um aplicativo ali para fazer o registro do controle de pessoas que entram na UFOP. Digamos que eu vou levar 3 meses para fazer esse aplicativo. Desde a atividade de requisitos até a entrega para o usuário final. 15% desse meu tempo, no geral, está relacionado à atividade de requisitos, ao processo de entender o que o sistema tem que fazer. E como é que eu faço essa atividade? Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso entrevistar, eu preciso saber o que ele quer.
Às vezes, eu preciso ir lá com o meu cliente e observar como é que funciona aquilo ali, para eu conseguir propor também. Quando ele não consegue me dizer, eu tenho que ir lá, às vezes, olhar o que ele faz, para conseguir propor um sistema que vai automatizar a atividade dele. E aí, ainda mais algumas questões, né? O que é o processo de requisitos? É o conjunto estruturado de atividades envolvidas no desenvolvimento dos requisitos, que a gente vai já ver que atividades são essas. O que acontece quando os requisitos estão errados? Bom, o sistema vai atrasar, né? Porque eu vou ter que refazer o que eu estou fazendo. Existe um processo de engenharia de requisitos ideal? Não. Os processos precisam ser adaptados às necessidades organizacionais. Ou seja, existe uma receita de bolo que é um passo a passo que se eu fizer aquilo vai dar certo? Não. Porque isso vai depender muito do cliente, da pessoa que está contratando vocês. Se vocês, por exemplo, são contratados por uma pessoa que sabe o que ela quer, ela entende um pouco de computador, tem noções computacionais, então ela sabe dizer exatamente o que ela quer. Vai ser um processo mais simples, onde você vai tentar projetar o sistema dela, mas ela está dizendo o que ela quer. Agora, se a pessoa não sabe dizer o que quer, aí eu vou ter que ter outras técnicas, eu vou ter que ir lá observar o trabalho dela, eu vou ter que, talvez, procurar outros sistemas parecidos que façam algo semelhante ao que a pessoa está me pedindo, para que eu leve para ela, para que ela consiga responder. Então, fazer essa atividade de engenharia de requisitos, ela não tem um processo ideal. Mas existe um conjunto de atividades que precisam ser feitas para que no final eu tenha a documentação. A primeira delas, levantamento de requisitos, onde eu vou conversar com o usuário, se eu tiver um usuário, se eu tiver um cliente, lembrando que se eu estiver propondo o sistema é um pouquinho diferente, porque sou eu que vou conceber as funcionalidades, né? Eu tive uma ideia que eu vou criar aqui um aplicativo que eu vou ficar milionária. Eu vou fazer um aplicativo que vai ter uma funcionalidade lá. Eu não vou saber se está a funcionalidade, senão eu já tinha feito, né, para ficar milionária. Não estava dando aula agora para vocês. Mas, digamos, vocês têm uma super ideia aí para desenvolver um aplicativo que vai dar muito dinheiro. Quem é que vai projetar as funcionalidades? Vocês. Então, esse levantamento de requisitos vai ser feito com vocês mesmos ou com um grupo de pessoas envolvidas nessa criação. Mas, se não, quem vai fazer isso vai ser o cliente que vai passar a necessidade para vocês, as informações, quais são os sistemas existentes. Depois disso, é uma etapa de análise de requisitos, que é o quê? Entender o que o cliente quer. Para quê? Para que seja construída a documentação, onde nessa documentação vai ter lá dizendo todas as funcionalidades, como é que vai ser aquele sistema, o protótipo das telas. Depois é feita a atividade de verificar e validar, ou seja, mostrar para o cliente, olha, é isso aqui mesmo que você quer? São essas funcionalidades, essas telas. Quando ele disser, sim, beleza, é isso mesmo. Aí termina a atividade e aí no final você vai ter a documentação de requisitos com a especificação do sistema. Enquanto o cliente não disser, ok, é isso que eu quero, vai voltar, seja para a fase do levantamento de requisitos, seja para a fase de análise, para a fase de documentação. Enquanto não tiver um acordo, é isso mesmo, é isso que eu quero, vai ficar nesse loop aqui da especificação dos requisitos. Show. Então, é isso que a gente vai ver nessa disciplina. Cada uma dessas fases, e no final, nosso objetivo é que vocês saiam daqui com uma documentação completa de requisitos de um sistema. E a cada dia de aula, a gente vai conhecer uma nova documentação e a atividade de vocês vai ser fazer essa documentação. Para quê? Para que no final vocês saiam daqui analistas de requisitos que saibam fazer a documentação. E o que é esse documento de requisitos? É só uma listinha dizendo as funcionalidades do cliente? Não. O documento de requisitos, na verdade, ele é um conjunto de documentos. A gente chama de documento de requisitos, mas são um conjunto de documentos que devem descrever as funcionalidades do sistema, as limitações, as propriedades gerais do sistema, se aquele sistema vai interagir com outros, quais são eles, informações sobre o domínio da aplicação, a limitação dos processos, as descrições sobre o hardware onde o sistema irá executar,
Além disso, ele tem que ter as necessidades do negócio, um glossário que vai explicar a terminologia utilizada. Nesse documento de requisitos, ele vai ter toda essa descrição. Por quê? Porque é um documento que ele vai ser utilizado por várias pessoas, pelos clientes do sistema, pelo gerente de projeto, que vai ter que olhar para aquela documentação e, a partir daquela documentação, definir um prazo, cobrar, dizer quanto é que vale aquele sistema, né, para definir um custo, para conseguir acordar com o cliente o valor daquele sistema. Os engenheiros do sistema, quem vai fazer? Os testadores, que vão ter que testar o sistema para ver se ele está fazendo tudo o que o analista de requisitos prometeu que ele ia fazer. Os engenheiros de manutenção do sistema, o pessoal que depois de pronto vai ter que dar manutenção do sistema, vai consultar essa documentação, ou seja, o documento de requisitos, ele tem um conjunto de usuários, então precisa ser bem escrito. E existe um padrão que diga como é que esse sistema tem que ser feito? Tem um padrão da I3E que ele diz ele diz o que tem que ter no sistema, nesse documento, mas ele não diz como ele é. Mas ele diz que o documento de requisitos tem que ter o escopo, tem que ter referência, tem que ter descrição, tem que ter apêndice, tem que ter índice. Agora, dependendo da empresa que vocês trabalharem, vocês vão ter um modelo, só que, no geral, esses modelos obedecem o que o padrão da I3E diz. Só que ele é genérico o suficiente para que cada organização tenha um template. Então, professora, a gente vai criar o nosso template? Não, para facilitar a vida, eu sempre vou dar um template para vocês de documentos que vocês vão preencher, tá? Agora, por exemplo, se vocês terminarem o curso e forem trabalhar na Receita Federal, a Receita vai ter um padrão. Não, professor, eu quero ser policial, vou trabalhar na Polícia Federal. A Polícia Federal vai ter o padrão dela de documentação, sendo que todas elas obedecem o I3E no sentido de que tem que ter a descrição, tem que ter os protótipos, então todas elas têm, agora não são iguais, né? Dependendo da organização que vocês forem trabalhar, vai ter um padrão. Então, uma empresa, mas, claro, que esse padrão vai ter que ter prefácio, introdução, glossário, requisitos gerais, arquitetura, a especificação detalhada, os requisitos de confiabilidade. E, agora, o modelo, como é o cabeçalho, como é o template dele, isso vai variar. E como é que a gente escreve esses requisitos? No geral, é escrito em textos mesmo em português. Agora, muitas vezes a gente precisa criar alguns desenhos, alguns fluxos, porque representam melhor do que uma documentação escrita em português padrão mesmo. Agora, o essencial da escrita é que esses requisitos, as pessoas que leem, todo mundo tem que entender. Então, desde o cliente que pediu até o engenheiro de sistema que vai implementar. Por isso, a gente deve evitar alguns termos muito técnicos quando a gente for escrever. Por exemplo, se a gente disser, tem uma tela, nessa tela tem um combo box, nessa tela tem um botão de rádio, e nessa tela tem um checkbox. Beleza. O engenheiro de sistemas, ele vai entender essa nomenclatura. Só que um cliente comum não vai entender. Um cliente comum, ele não sabe o que é o combo box, ele não sabe o que é um checkbox. Então, essas terminologias a gente deve evitar quando estiver escrevendo. Em vez de dizer que tem que ter um combo box, a gente diz que tem que ter uma lista de opções para o cliente, onde ele pode escolher somente uma. Então, quando a gente for escrever, a gente tem que seguir algumas diretrizes. A gente tem que usar uma linguagem de forma simples. Para algumas coisas que a gente sabe que está ficando difícil de entender, vamos usar um diagrama. Como assim, professora? Quando a gente está numa linguagem de programação, muitas vezes a gente tem aqueles códigos assim, se acontecer isso, então isso. Se não, acontece isso. Ok. Na linguagem de programação, a gente escrever assim, o computador entende. Só que se a gente escrever assim, em português, muitas vezes fica difícil de entender. Então, às vezes, é melhor desenhar um fluxo. Se acontecer tal coisa, ele segue por esse caminho. Se acontecer esse aqui, ele segue por esse.
Então, às vezes, é melhor a gente colocar um fluxograma ali para explicar um determinado passo a passo do que a gente tentar usar o português. E é isso, complemente a linguagem natural com outra descrição de requisitos. Às vezes, só está escrito ali em português não é suficiente, então a gente vai ter que fazer uns protótipos de tela para o cliente entender melhor como é que vai ser o comportamento do sistema. Especifique requisitos de forma quantitativa. O que é isso? É que muitas vezes a gente vai querer escrever assim, o sistema tem que ser rápido. Só que rápido, para mim, pode não ser a mesma coisa que rápido para o Lucas, ou que rápido para o Caio. Pode ser que rápido, para mim, seja responder em 2 segundos. Rápido para o Lucas é responder em 10. E se eu disser simplesmente que o sistema tem que ser rápido, pode dar esses problemas de entendimento. Então, em vez de fazer isso, eu digo assim, o sistema tem que responder em até 10 segundos, por exemplo. Eu especifico de forma quantitativa. Eu não trabalho com especificações genéricas, porque isso dá problema de entendimento, certo? Então, para a gente fixar, requisitos, eles são aquilo que provém e define os limites do sistema. A gente já viu que problema nos requisitos pode afetar, que documento de requisitos é a especificação definitiva, tanto para o cliente, para o engenheiro, para o gerente, que um documento de requisitos tem que ter um resumo, um glossário, uma definição de requisitos funcionais, dos limites operacionais. Então, isso quer dizer, professora, que a gente vai fazer isso tudo agora, senão vai dar uma tarefa aí que a gente vai fazer a documentação de requisitos completa. Não. Essa é a primeira aula. Então, a gente calma, que essa é só a primeira aula. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer o documento de requisitos, que ele é o primeiro documento que é feito. Mas é quando a gente ainda não tem um detalhe do que o sistema tem que fazer. Quando o cliente diz para a gente, eu quero um sistema que resolva esse problema aqui. E a gente começa a pensar, mas que a gente ainda não tem detalhes sobre isso. Qual é ele? O primeiro documento de requisitos que a gente faz, quando a gente não tem detalhamento suficiente, mas a gente já precisa começar a pensar em como o sistema vai se comportar, é um documento de requisitos chamado Documento de Visão de Projetos. Deixa eu ver se já carregou aqui. Só esperar um pouquinho carregar aqui a minha tela para vocês. Aqui. O primeiro documento de requisitos que a gente faz quando a gente ainda não tem uma noção muito clara do que o sistema tem que fazer é chamado documento de visão de projetos. Qual o objetivo dele? A gente elencar, a partir das necessidades do cliente, as funcionalidades que a gente acha que o sistema tem que ter. Por exemplo, o cliente diz para a gente, olha, eu tenho uma necessidade aqui de controlar quantas pessoas fazem compras na minha loja por dia. Essa é a necessidade dele. Ele quer controlar quantas pessoas compram na loja dele por dia. Agora, quais são as funcionalidades que o sistema dele tem que ter? Tem que ter um cadastro de cliente. Tem que ter um cadastro de vendas. Tem que ter uma consulta das vendas. Essas são as funcionalidades que o sistema tem que ter para atender às necessidades do cliente, que a necessidade dele é controlar as vendas dele. Aí, esse documento de visão, ele tem esse objetivo. A primeira parte dele é um histórico de versão, onde você não precisa se preocupar muito com preenchimento, é só dizer quem é o autor. Aí aqui vocês vão me dizer quem é a equipe. Tudo que está em azul vocês podem substituir, porque lembrando, isso aqui é um template padrão de documento de visão. Então, qual é o objetivo do documento? Coletar, analisar, definir as necessidades de alto nível ainda do projeto. A gente ainda não sabe tantos detalhes. Aqui na descrição do projeto, a gente descreve de forma muito resumida qual é o objetivo daquele sistema, beleza? Aí aqui eu tenho uma outra seção, que é o papel dos atores. O que vocês vão descrever aqui? Quem são os atores de um sistema? A professora está falando dos atores de sistemas, não falou ainda desse conceito para a gente. Quem são os atores de um sistema? São todas as pessoas que interagem com aquele sistema, mas não nominalmente, não é a pessoa X, e sim o grupo que aquela pessoa pertence. Então, vamos pensar no SIGA. Quem são os atores do SIGA? Os alunos, porque eles têm acesso, né,
O professor é o coordenador do curso. Então, isso são atores do sistema, são as pessoas que interagem com ele. Se a gente pensar no WhatsApp, quem são as pessoas que interagem com o WhatsApp? É a pessoa que troca mensagem, né, qualquer usuário, e provavelmente tem um administrador do WhatsApp também, que cadastra informações. Então, eu tenho 2 atores. Então, os atores são um grupo de pessoas que interagem com o sistema. E aqui nessa seção, eu vou dizer quem são eles. Por exemplo, se a gente estiver falando de um sistema de controle de vacinas. No sistema de controle de vacinas, por exemplo, quem seria? A gente teria a pessoa que recebe a vacina, a pessoa que aplica a vacina, porque ela vai ter que ir lá cadastrar, né? A Secretaria de Saúde poderia ser um ator também de um sistema. Então, os atores são as pessoas que interagem com aquele sistema. Logo em seguida, eu tenho as necessidades e funcionalidades. Aqui é só um exemplo. Tudo que tiver em azul, vocês vão apagar. Então, qual é a necessidade? Daqui no exercício, eu vou dar 2 necessidades para vocês e vocês vão ter que pensar nas funcionalidades. Então, digamos que eu tenho uma necessidade de controlar as vacinas aplicadas em Santarém. Essa é a necessidade da Secretaria de Saúde. Quais são as funcionalidades que o sistema teria que ter? Ele teria que ter um cadastro de vacinados, né? Ele teria que... E quem é que usa essa funcionalidade? É o aplicador da vacina, por exemplo. Ele que vai cadastrar. Quem é, como a outra funcionalidade que seria importante? Registrar a vacina, né? Uma outra funcionalidade, consultar vacinados. Mas a gente sabe que são vários postos de vacinação, né? Cada dia muda. Então, eu tenho que ter um aqui, cadastrar posto de vacinação. Então, as funcionalidades é tudo que o sistema tem que ter para atender às necessidades que o usuário vai passar para vocês. Às vezes, o usuário ele tem mais de uma funcionalidade. Se ele tiver mais de uma necessidade, eu copio isso aqui, crio outra. Além de controlar as vacinas aplicadas em Santarém, eu tenho uma outra necessidade que é controlar as faixas etárias vacinadas, por exemplo. Não. Pela faixa etária vacinadas. Controlar as pessoas têm uma necessidade de saber onde está tendo vacinação. Essa é a outra necessidade. Aí, o que eu vou ter que ter de funcionalidade? Eu vou ter que saber uma consulta de postos do dia. É uma funcionalidade do sistema. Eu quero saber, eu tenho que ter uma consulta, por exemplo, de posto mais próximo da minha casa. É uma outra funcionalidade que poderia ter, né? Eu poderia ter uma outra vacinação, que é saber se posto, uma outra funcionalidade de consultar a lotação do posto, para saber se está cheio ou não. Isso são funcionalidades que eu vou propor para o meu sistema. Depois, só que eu tenho que saber se isso aqui que eu estou propondo, se é factível de implementar. Será que consultar a lotação do posto é factível? Aí eu tenho que pensar como é que poderia fazer isso, né? Se todo mundo que entrasse lá registrasse a entrada e registrasse a saída, aí eu poderia controlar a lotação. Aí eu teria que pensar nessa funcionalidade no meu aplicativo, certo? Aí, seguido, nesse documento, eu tenho que começar a pensar também nas minhas premissas e restrições. O que é essa história de premissa e restrição? Uma restrição, por exemplo, seria o aplicativo só funciona na internet. Uma premissa. O que é premissa? É algo que que tem que ter para funcionar o meu aplicativo, algo que eu parto do princípio que aquele existe. Por exemplo, somente pode ser cadastrado vacinados que tenham cartão do SUS. Isso é uma premissa.
Eu parto do princípio que todo mundo tem cartão do SUS. E aí, eu tenho o meu primeiro documento de requisitos. Professora, esse documento está completo? Não. Eu só estou começando a pensar nas funcionalidades do meu sistema. Eu só estou começando a pensar como vai ser. Agora, como é que ele vai se comportar? Como é que vai ser essa tela? Eu ainda não pensei nisso. Quando é que eu vou pensar? Nas próximas aulas. Certo? Nas próximas aulas é que eu vou começar a pensar nisso. Por enquanto, hoje, qual é a tarefa de vocês? É começarem a preencher esse primeiro documento. Mas para qual sistema, professor? Você ainda não falou? Não, ainda não falei. Vou falar agora. Agora compartilhar aqui novamente. Gente, está demorando para carregar. Antes eu pedia para carregar a tela, era rapidinho, agora está demorando. Exercício. Considerando o cenário de pandemia do Covid-21 e a retomada de atividades presenciais que estão ocorrendo, propõe um sistema que atenda às necessidades de informações. Exemplos abaixo. Eu coloquei 4 necessidades aqui de informação que vocês têm que pensar nas funcionalidades que o sistema teria que ter para atender. Qual é a necessidade que eu tenho aqui? Cadastrar os registros de vacinação de um funcionário. Imaginem aqui que esse sistema sirva para empresas, sirva para organizações como a UFOPA. E aí ela quer cadastrar os registros de vacinação de cada funcionário, para que ela saiba quem são os funcionários vacinados e os funcionários que não foram vacinados. A outra necessidade é cadastrar e consultar as pessoas que frequentaram o ambiente em um período. O que é isso? Imagine que a UFOPA reabre. E aí, eu preciso saber quem entrou na UFOPA naquele dia. Para quê? Para que eu consiga notificar os casos de ocorrência de resultados positivos para todos que estiverem em um local. Então, imaginem que a UFOPA voltou. Eu tenho que ter um sistema que, toda vez que eu entre na UFOPA, registre a hora que eu entrei, a hora que eu saí. Para quê? Se alguém sabe de um caso que teve um resultado positivo na UFOPA, esse sistema ele envia notificação para todas as pessoas que tiveram com aquela pessoa que teve o registro positivo. Então, eu tenho uma outra necessidade ali, que é informar as pessoas que tiveram naquele ambiente, no caso de, naquele mesmo dia que ela esteve, ter tido um caso, para que ela saiba que ela teve uma exposição. E eu tenho uma outra necessidade, que nesse sistema, eles têm que ter orientações de procedimento de prevenção da Covid por cada local. Ou seja, eu tenho um aplicativo, veja, qual é a minha necessidade aqui? Bora imaginar o caso da UFOPA, mas esse aplicativo que vocês vão bolar, não serviria só para a UFOPA, serviria para qualquer local, onde eu tenho funcionários que trabalham ali e eu tenho pessoas que frequentam aquele local. O dono, o que ele quer? Ele quer poder ter um cadastro onde ele saiba, para cada funcionário dele, o dia que aquele funcionário tomou vacina e se os funcionários dele estão vacinados. Além disso, ele quer que cada pessoa que frequente aquele local, ele possa registrar as informações dela. Para quê? Para que se depois ele souber que teve um caso, ele possa notificar. Então, tudo isso ele quer fazer através de um aplicativo. O que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem em funcionalidades para atender isso. Professor, eu ainda estou confuso. É justamente isso. Requisitos é algo que, no primeiro momento, a gente vai ficar confuso, o que é funcionalidade, o que é necessidade. Só que eu quero que vocês peguem o documento de visão, o template dele já está lá no Classroom, acho que o Ramon perguntou, não, o Sávio perguntou aqui, está lá? Tá. Já tem a atividade criada e anexado tem esse documento de visão. Ele está preenchido? Não. Ele está preenchido com instruções. Aí vocês vão apagar tudo que está em azul e vão colocar a proposta de vocês.
A proposta de vocês é esse sistema que ele tenta controlar as pessoas vacinadas de um local, quem adentrou aquele local, para que ele possa informar, caso tenha alguma contaminação, a pessoa que adentrou o local, ela saiba. Olha, eu fui lá na UFOPA dia 5, e dia 5 teve um caso positivo lá. Então, eu já tenho que ficar alerta aqui, porque eu fui no local que tinha uma pessoa aqui positivo. Então, a ideia é essa. Imaginem a UFOPA voltando e a UFOPA tendo essa necessidade de fazer alguns controles. Controle dos funcionários dela que foram vacinados, se for a UFOPA, dos alunos dela que foram vacinados também, das pessoas que adentram e, se tiver um caso, poder avisar. É essa que é a ideia. Pensem como vocês fariam a proposta de um sistema assim. E escrevam esse documento de visão. Não se preocupem tanto em estar correto. Eu quero que vocês comecem a pensar nas funcionalidades de um sistema assim. Professor, esse trabalho eu faço sozinho? O Lourenço fez uma ótima pergunta aqui. A gente vai trabalhar com isso no necessidades e funcionalidades e no premissas e restrições. Correto. As premissas e restrições e nas necessidades e funcionalidades. E aí, no 5, eu ainda dei aqui sugestões livres. O que vocês quiserem propor para esse sistema, vocês podem propor também. Requisitos é um trabalho que, quando a gente faz com outra pessoa, às vezes ele rende mais, porque a gente tem a ideia, a outra pessoa complementa. Então, esse trabalho ele pode ser feito em dupla. A professora não quero fazer em dupla, eu quero fazer só. Tudo bem. Você pode fazer ou em dupla ou sozinho. Se for feito em dupla, o que eu vou pedir para facilitar o meu controle? Que a dupla coloque a atividade, mesmo que ela seja igual. Só que ela sinalize ali no autor do documento que são 2 autores, tá? Só para fio de registro, porque eu já tive problema em disciplina passada, que às vezes só um colocava lá, e na hora de contabilizar ficava mais difícil, que tinha que entrar no documento e olhar para ver se era feito em dupla ou individual. Então, fiz em dupla, o Ramon fez dupla com o Sávio. Os 2 colocam a atividade, mesmo que seja o mesmo documento, lá no Classroom. Só para facilitar a vida da professora e o controle dela, para ver quem entregou e quem não entregou. Tudo bem? Professora, onde é que eu vou entregar isso? Lá no Classroom. Já tem a tarefa? Já tem a tarefa, já tem até o prazo da tarefa, que é para vocês não ficarem pensando que ainda não tem. Então, já tem a atividade criada lá para ser entregue no dia 16, que é o próximo sábado. 16 que horas? 16, 8 horas antes da gente começar a aula, porque eu vou precisar dessa atividade de vocês. Então, já tem lá a atividade, elaborar documento de visão. Eu tinha esquecido de colocar a hora, mas agora eu vou colocar, né? Vou opcional, agora eu vou colocar a hora aqui. Aí, agora, outra instrução. Professora, perdi o prazo. Se você perdeu o prazo, faço ainda ou esqueço? Faça, entregue, mesmo que atrasado, tá? Porque, mesmo que atrasado, é importante que vocês entreguem, que essas atividades, vocês vão ver que elas vão gerar uma dependência. A gente vai fazer o documento de visão. Na próxima aula, eu vou pedir para vocês pensarem no protótipo dessas telas. Se vocês não tiverem feito o documento de visão, vocês vão ter que fazer. Só é acumulativo. Depois eu vou pedir para vocês pensarem nas regras de negócio. Aí vocês vão ter que ter o documento de visão para pensar nas regras de negócio. Então, ela é acumulação, vai ser uma sequência de atividades que vocês vão trabalhar em cima do mesmo problema durante um tempo, pelo menos nas próximas 4 semanas, vocês vão estar trabalhando em cima desse problema aqui, e aí o ideal é que vocês façam as atividades na sequência mesmo, que isso facilita o processo de aprendizagem. Deixa eu só compartilhar aqui, porque estão me dizendo que não está aparecendo aqui a atividade. É bem aqui, gente. Vocês precisam se... Bora lá. Já compartilhou aqui a tela, gente? A professora não está aparecendo no meu Classroom. Precisa primeiro entrar na turma, Salomão. Fala, professora. Tá me ouvindo? Estou. Bom dia, professora. Aqui não está aparecendo a turma. Nenhuma turma, na verdade.
Então, Aí, quando eu entrei aqui, tá pedindo o código que você vai da fazer? disciplina. Tanto o Salomão quanto outra pessoa. Ah, tá. Outra pessoa que não teria conseguido entrar vai clicar aqui nesse link, que esse link é o link que vai levar vocês para a turma. Aí é só vocês aceitarem, tá? A participação dessa turma. Eu coloquei o link aqui no chat e vou colocar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Ok. Quando aceitar, aí vai entrar na turma. Quando entrar na turma, tem um mural, aí tem bem aqui a atividade. Na atividade, já tem lá o plano de ensino de vocês, que é só para consultar, que diz o que a gente vai ver na disciplina. Tem o material da aula de hoje, tem aqui o modelo do documento de visão, e tem aqui a tarefa de vocês. E na tarefa eu também coloquei o modelo, tá? E aí, ela é para o dia 16 de outubro aqui, então no próximo sábado vocês têm para entregar essa tarefa que, como o Lorenzo escreveu aqui, é se preocupar com as necessidades e funcionalidades desse sistema que eu descrevi e as premissas e as restrições. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, usem o grupo do WhatsApp. Usem lá o grupo do WhatsApp para perguntar. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, o outro só ainda não perguntou. Então, bora usar lá o grupo, se conversem, não deixem para a última hora. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem botar lá no grupo, que aí a gente tenta resolver antes da aula de sábado. E também, se tiver alguma necessidade, a turma não tiver entendido, só avisar lá que a gente marca uma horinha e faz uma reunião rápida para eu detalhar melhor, caso vocês fiquem com dúvida na hora de preencher, certinho? É natural ter dúvida, porque é a primeira, essa parte de licitação de requisitos inicial, é justamente quando a gente começa a conceber o sistema e a gente tem, no geral, algumas dúvidas. E aí, se vocês... Por isso que é bom para quem puder fazer em dupla, porque às vezes um vai discutindo com o outro e vai também tendo ideia de funcionalidade. O trabalho de requisitos é um trabalho, não deixa de ser um trabalho de criação também. Vocês estão concebendo como vai ser o comportamento do sistema, certo? Então, gente, por hoje é isso, né? Já estamos quase com mais de uma hora de aula. É isso, qualquer coisa, usem o grupo, bora tentar manter a comunicação para a gente facilitar aqui o andamento da disciplina. Tá bom, gente? É isso, bom sábado, bom feriado. Vocês têm aí 2 domingos, segunda, terça de feriado. E sigam lá. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, bom final de semana.